A paz do Senhor mais uma vez, amados irmãos, pastor Fábio aqui. Já falamos aí sobre o pecado, né? A punição do homem, pecadora, a justificação pela fé em Cristo, agora aqui sobre a santificação. Bom, há vários pontos que a Bíblia fala sobre a santificação. Não é? A Bíblia vai dizer que nós temos que dar fruto para a santificação, Romanos 6:22, ou seja, assim como o fruto ele passa por todo o processo até ficar maduro e ser colhido, nós temos que dar este fruto para Deus. O melhor fruto que nós podemos dar para Deus não são obras, mas sim a santificação. Por quê? Porque uma vez dando esse fruto, o fruto está preparado para ser colhido. Tá? 2 Coríntios 7 vai falar sobre aperfeiçoamento da santificação. 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a santificação é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:4 vai dizer que tem que haver santificação no leito conjugal para os casados. 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer que o Senhor nos chamou para a santificação. 2 Tessalonicenses vai falar, 2 Tessalonicenses 2:3 vai falar que a salvação é em santificação, tá? Inclusive 1 Timóteo 2:15 vai falar que a mulher, para ser salva, ela tem que permanecer na santificação, 1 Timóteo 2:15. Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, irmãos, se nós formos falar aqui na santificação, nós vamos ver que é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Ora, se sem a santificação ninguém verá a Deus, significa se eu não me santificar, eu não vou entrar no céu, nem você. O que nós estamos fazendo na presença de Deus na terra, não é verdade, irmãos? Então a santificação é o ato de tornar-se santo. Como que eu me torno santo? Se Pedro disse, sede santos, porque o Senhor também é santo. Né? A palavra grega é ágios, para santo. Então Pedro vai falar que eu me torno santo, sim. Então como é que isso funciona? Eu tenho que ser santo. Deus já nos consagrou para Ele através de Cristo. Ele nos separou, nos santificou. Santo é separado. Agora, eu tenho minha parcela nisso. Eu tenho que fazer minha parte. Qual é a minha parte? Eu posso ser lavado pela palavra. Santificado é ser limpo, ser lavado. Vós estás limpo pela minha palavra, não é isso? A palavra ela vem nos lavando, nos santificando. A leitura ela nos sagra, nos torna sagrado, consagrado. Quanto mais o crente lê a Bíblia e busca o conhecimento, ele está se lavando, se santificando. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra nos lava. Então, o que vem a ser a santificação de forma... ela age em várias áreas da nossa vida, ou em todas as áreas. Paulo vai falar, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Não é isso? Em corpo, alma e espírito. Corpo, meu corpo físico. Alma, onde habita... No grego, a palavra para alma é psique, onde habita os pensamentos, as vontades humanas. Eu estou com vontade de ali comer algo. É a minha alma que quis. Então, tanto é que o corpo físico, por si só, sem alma, ele não tem nada. Ele é morto, ele é inerte, ele não tem vida. Então, o corpo físico, na verdade, ele não tem capacidade de nada sem a vida, né? Sem a alma dentro dele. Então, onde habita as vontades humanas é na alma. Uma pessoa sem Jesus, ela está morta em ofensas e pecados, porém ela tem uma alma lá dentro. Ela tem uma alma onde habita as vontades pecaminosas, muitas das vezes. E o Espírito é onde eu tenho comunhão com Deus. Uma vez que eu creio em Cristo, meu Espírito é vivificado em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, não é? Efésios 2 vai dizer que Ele nos vivificou, estamos mortos em ofensas e pecados. Então, nós temos que santificar tanto o corpo como as vontades. Eu tinha vontade no mundo, agora minhas vontades são santificadas para Deus. Não posso mais fazer a minha vontade. Isso é a alma. Não é? Eu era brigão. Estou dando um exemplo aqui, tá? Isso serve para todos nós. Eu fazia o que eu bem queria, da minha forma. Não, agora não é mais. Não é? Então, isso é santificação da alma. O Espírito é aquilo que, vivificado em Cristo, tem que se voltar somente para Deus agora. Então a santificação ela tem que ser completa. Então, sem a santificação, ninguém verá Deus. A santificação é a separação de tudo que é profano, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que contamina a alma. Jesus vai dizer que aquilo que entra na boca do homem, entra no seu estômago, é lançado fora depois. Não é isso?
Mas aquilo que sai da boca do homem é aquilo que contamina o homem, onde saem os furtos, as avarícias, porque procede do coração. E o que é o coração, senão onde habita as vontades humanas, que é na alma? Então, do coração físico, o coração físico é só um músculo, tá? Que bombeia o nosso sangue. Mas a alma, na verdade, é onde habita os maus pensamentos, o furto, a avareza, o homicídio, os enganos, a blasfêmia, a suspeita. Tudo isso contamina o homem. Então, por isso que nós temos que ser santificados, até mesmo nossas palavras, nossas atitudes. Então, é um fruto, Romanos 6:22, a santificação. E em 7:1 de 2 Coríntios, essa santificação ela é aperfeiçoada. Como é que nós podemos aperfeiçoar a santificação? Na medida que nós perseveramos, não é isso? Inclusive tem uma palavra interessante que eu gosto, já preguei algumas vezes nela, que é Josué capítulo 3, verso 5, né, em que Josué vai dizer: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ou seja, se nós quisermos ver maravilhas nas nossas vidas, amanhã nós temos que nos santificar hoje. Não adianta pensar, vou me santificar amanhã. Então você só vai ver o milagre depois de amanhã. Tá entendendo, irmão? Ano que vem, esse ano eu vou me santificar. Tá bom, então você vai ver os milagres daqui a 2 anos, no próximo ano, 2020. Então, se eu me santifiquei ontem, eu posso ver o milagre a qualquer momento hoje. Santificai-vos hoje, agora. A santificação não é para depois. Então começa a ser aperfeiçoada essa santificação. A santificação ela vai vir através da orientação que a palavra nos dá. Uma vez que a palavra está nos dando uma direção, nós temos que obedecê-la. Então a santificação é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, tá? Então, nos tornar santo é a vontade de Deus. Tanto que a Bíblia vai falar sobre os santos, enquanto o católico entende que santos são as imagens, no céu nós somos chamados santos, não é isso, irmão? 1 Tessalonicenses 4:7, o Senhor nos chamou para a santificação, tá? 1 Tessalonicenses 4:4 vai falar sobre a santificação no leito conjugal, ou seja, o Senhor nos chamou para possuir o vaso não em desonra. Ou seja, um varão casado não pode possuir a esposa como se fosse uma prostituta. Sexo anal, oral, tá? Ah, bota essa roupa de gatinha aqui, varão, vou te dar uma chicotada e tal, né? Eu sei que o grupo deve ser, sou adulto, né, irmãos? Mas tem coisas que tem que falar, tá? Porque os pastores aí dizem que pode fazer qualquer coisa entre 4 paredes, quando na verdade não pode, tá? Não pode. E se você possui, varão, a sua esposa como uma prostituta, e a mulher aceita isso, no caso, ela não está com seu leito conjugal, tá, santificado. Tá? A Bíblia vai falar sobre o leito sem mácula, sem mancha. Então, 1 Tessalonicenses 4:4 vai falar sobre a santificação no leito conjugal. 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer que o Senhor nos chamou para essa santificação. Né? A salvação ela opera em santificação, segundo Tessalonicenses 2:13. A mulher tem que permanecer na santificação, 1 Timóteo 2:15. E Hebreus 12:14, aquele versículo clássico que diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Então a santificação é isso. É ser separado para Deus, ser santo. É por isso que uma mulher, por exemplo, que ela pinta suas unhas, tá? Pinta seus olhos em volta igual a prostituta e passa batom, na verdade, ela não está sendo santificada, porque ela não está sendo separada. A santificação ela é uma separação do mundo. Então, quando eu era do mundo, eu andava de bermudinha, camiseta e regata, ou sem camisa. Por quê? Porque eu era mundano, não era separado. Agora que separado sou, o Espírito Santo, ele me incomoda. Já contei isso aqui no grupo. Tinha um rapaz que andava, era profeta, entre aspas, na igreja, onde eu estava visitando, meus filhos eram músicos lá. E esse rapaz era muito cogitado, andava de um lado para o outro, pegava tudo quanto é igreja, e ele andava de bermuda e camiseta. Eu fui reclamar com Deus. Deus, como é que pode? Ele prega, eu prego, ele prega também, e ele anda assim, porque na mesma hora o Espírito Santo me repreendeu e falou assim, eu tenho ciúme de você. Então, amados irmãos, isso eu guardei até hoje, isso tem mais de 10 anos. E depois descobriu-se que esse rapaz ele andava em pecado, na verdade, ele era homossexual dentro da igreja. Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma pessoa que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é santo, ele requer santidade dos seus servos. O que ele vai fazer? Se nós sairmos um pouquinho da linha, ele vai nos cobrar. Isso está errado. Tá? Essa saia está curta. Tá? Essa bermudinha aí não é mais para você. Sem camisa não, varão. Então o crente não anda sem camisa, porque o Espírito Santo vai cobrar dele. A não ser que ele não esteja com comunhão plena com o Espírito Santo. Então uma vez que você tem o Espírito Santo vai te cobrar. Se você estiver errado, cobrar no sentido que eu digo, irmãos, é no sentido de nos conduzir. Ele vai mostrar pra gente o que está certo e o que está errado. Tá? E é tremendo quando nós damos ouvido ao Espírito Santo.
Eu fui para a igreja, irmãos, eu já postei foto aí, o cabelo estava lá no meio das costas. Eu era roqueiro. Quando eu fui para a igreja, ninguém falou para me cortar, não. Eu amarrava no rabo de cavalo e ia para a igreja, só que aquilo começou a me incomodar. Aí depois eu fui na palavra e vi que é desonra para o varão ter o cabelo grande. Então eu fui lá e cortei. O que significa isso, irmão? A santificação ela vem através da obediência à palavra. E por aí vai. Então se você vem na palavra e a palavra está te condenando, a palavra é um prumo, é uma régua que mede, é um espelho para nós. Nós temos que olhar para a palavra e falar assim, opa, eu estou fora disso. Isso aqui eu não estou enquadrado nisso. Então você tem que se consertar. Não é a Bíblia que tem que se adequar a nós, é nós que temos que se adequar à Bíblia. Então a santificação faz parte de um processo. Tanto que a Bíblia vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então a ideia de seguir é um processo longo e duradouro. Pode durar uma vida inteira. Enquanto a salvação é um ato, nós cremos em Cristo, a salvação é na hora. Né? Se você crê em Cristo hoje morrer na mesma hora, um minuto depois, você é salvo, porque a salvação é um ato, não é um processo que nós temos que se fazer merecedores. Não é? Só que, porém, a salvação, a santificação é um processo duradouro, que nós temos que ser gradativamente, não é? Submissos à voz da palavra e do Espírito Santo para alcançarmos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, não há acepção. Enquanto uma pessoa que morre de uma hora para outra, como aquele malfeitor na cruz, ele é salvo na hora, sem precisar da santificação, tá? Nós que estamos vivos, estamos ouvindo a palavra, a Bíblia vai dizer que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, aumenta-se as nossas responsabilidades. E também, por outro lado, é para sermos instrumentos eficazes nas mãos do Senhor. Eclesiastes vai dizer que se o machado estiver cego, aquele que usa o machado tem que usar mais força. O que significa isso? Nós somos esse instrumento. Se esse instrumento que somos nós estiver cego, não estiver afiado, nós vamos ter que fazer um grande esforço. Porém, se estiver afiado, não é, ele vai ser com mais facilidade usado. Nós podemos estar santificados e ser espada, machado, instrumento na mão de Deus de forma afiada e eficaz naquilo que fazemos para o Senhor, ou menos eficazes mediante também a nossa santificação. É igual também a questão de que uma pessoa é usada por Deus, um determinado dom, seja da palavra, da profecia, da revelação, e alguém vai dizer assim, puxa, aquela pessoa parece que tem mais do Espírito Santo. Não, ninguém tem mais do Espírito Santo do que o outro, porque Deus não dá o Espírito dele por medida. A questão é que tem servos mais consagrados e mais dedicados do que o outro. Um se consagra, se dedica na oração, na leitura, separa tempos para se dedicar para Deus. Já o outro não, o outro só o único momento que ele pega na Bíblia é aquele momento que ele vai na igreja. Então esse crente não tem santificação. A santificação é um processo, então um processo duradouro. Tá? Pode demorar muitos anos. E esse processo ele está em andamento quando nós estamos vivendo esta vida de oração, de leitura da palavra. Então a santificação é uma separação. Assim como no passado, tudo que era do tabernáculo era santo, não se podia, inclusive Deus já fala isso para Jeremias, né? Se tu voltares, estarás diante de mim, se deixar de misturar o santo com o profano, serás como a minha boca, diz o Senhor. Ou seja, quando é que nós somos boca de Deus? Quando deixamos de misturar o santo com o profano. É por isso que crente, ele é santo, ele não vai jogar futebol, nem vai para futebol. É por isso que crente, ele está, não é, num lugar onde, por exemplo, eu gosto, irmão, de estar no meio da família, né, de conversar, de estar ali, mas se me chamarem, pode ser minha família, eles podem chamar, toda semana tem uma festa diferente, um churrasco, alguma coisa, mas se tiver funk tocando, samba, pode ser quem for, eu não fico. Por quê? Porque o nosso ouvido não é para ouvir isso, e você vai ouvir, se você estiver num lugar, na rua, aqui mesmo na rua onde eu moro, tem que ouvir, mas você estiver num lugar como se estivesse gostando, aquilo não te incomoda, tem alguma coisa errada. Então o crente, ele é santificado, separado para Deus, então ele tem que selecionar as coisas que ele vai ver, a roupa que ele vai vestir, o que ele vai ouvir, não é? Ele não vai ver filmes mundanos, e por aí vai. Então santificação é tudo que faz parte da separação dele, né, da santidade, né, das coisas da vida dele. Tem profissões que não combinam com o crente. Eu mesmo era tatuador, tive que largar, porque minha mão não é para isso, não é, irmãos? Então o crente é santo. Então, sobre a vida conjugal, a mesma coisa. Não é? Em Romanos vai dizer que a decadência do homem, através da sua queda, devido ao seu pecado original em Adão, ela vem caindo gradativamente, caindo cada vez mais, e essa criatura chegou num ponto em que o homem mudou o uso natural. Né? Ele mudou o uso natural, cometendo torpeza, varão com varão. Então, o que vem a ser o uso natural?
né? A boca das varoas e dos varões são para adorar, são para se alimentar, para louvar a Deus, não é para praticar sexo oral. Então isso é mudar o curso natural das coisas. Então isso é santificação. O membro do homem vai no da esposa e tudo bem. Agora, atrás já é para fazer as necessidades. Então ele muda o uso natural, é pecado isso aí. Tá? Então esse pecado mancha as vestes espiritual, esse crente entristece o Espírito Santo sai dessa pessoa, e uma vez a pessoa sem o Espírito Santo, não tem como ela entrar no céu, não tem como o Espírito Santo convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Ah, mas o pastor famoso falou que pode. Aí se o pastor famoso for para o inferno, você vai também. Então nós temos que rever isso. Então vamos continuar depois aqui sobre a santificação. Deixa eu parar o áudio aqui para não ficar muito comprido. Amém? Paz do Senhor a todos, Deus abençoe.